Olá, estática, aula 12. Forças internas em uma barra. Nós já tínhamos dimensionado uma treliça, várias treliças na verdade, e essas treliças já tinham algumas forças internas. Mas, se fosse pensar que essa caneta aqui é minha treliça, todas as forças estavam andando, ou forças de compressão, ou forças de tração, ok? Porém, uma barra pode ter outras forças. Por exemplo, eu posso ter, segurando aqui, empurrando minha mão para cima e outra mão para baixo, eu posso ter um cisalhamento, ok? Isso é uma maneira. E outra maneira que eu posso ter é, se eu pegasse essa peça aqui ó, e aplicasse, segurasse ela de um lado e apertasse ela do outro, eu posso ter um momento. Então, esse dedo empurra para baixo, esse dedo empurra para cima, nessa região aqui tem cisalhamento, mas no global da peça eu tenho um momento, ela está girando, ok? É um momento interno na barra, ok? Depois, na parte de resistência de materiais e no dimensionamento de estruturas, a gente vai ter que saber essas forças para dimensionar a estrutura. Tá? Outra coisa, vou demonstrar também já com o perfil I, tá? Porque esse perfil I, basicamente eu vou demonstrar como que está aplicando as cargas. Tá? Bom, primeira coisa, minha carga axial ela está correndo aqui no meu perfil I. Correto? Então, se eu tenho uma carga axial, um N, que a gente chama de N, porque pode chamar de Newton, pode chamar de carga normal, porque ela está passando pela minha estrutura, é como se ela estivesse andando pelo meu pilar, pela minha viga, correto? A gente chama de N, tá? Essa é minha carga axial na estrutura, que a gente tinha, mesmo que isso aqui fosse um componente, um pedaço de uma treliça, isso aqui teria carga axial, ok? Agora, a próxima carga é o peso acumulado. Então, quanto de peso a minha peça está resistindo? Bom, peso é uma carga de cima para baixo. Então, imaginando que isso aqui seja uma viga, tá? Então, eu tenho um perfil aqui e esse perfil é uma viga, correto? Se esse perfil é uma viga, eu vou ter uma carga aplicada em cima dele, ok? Então, a carga que está aplicando para cima, de cima para baixo, nele, ou de baixo para cima, ou qualquer que seja a carga que está aplicando aqui, a gente vai chamar de cisalhamento ou cortante. Por quê? Porque se a minha peça falhar, ela vai basicamente, está aqui minha peça, ela vai cortar, ela vai ser cortada, tá? Sabendo que ela vai ser cortada, tá? Ela cortar, como que você falaria para uma pessoa só com sinais para ela, para pegar um tesouro? Você olha isso aqui, ó, para ela cortar isso aqui, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem uma letra V, ok? Então a letra V é o nosso símbolo do corte, do cisalhamento da cortante, ok? V, tá? E tem outra questão que é o quê? Bom, minha peça vai ter uma carga axial, claro, ok? Tá? Uma questão, como ter, antes, só um adendo sobre resistência de materiais, mas como minha carga axial está de cima para baixo, o que resiste ao meu cisalhamento é a alma da minha peça, ok? Então, meu perfil W, ele tem uma alma bem fina, tá? Mas como o cisalhamento não tem de ser cargas tão altas, ele pode ser bem fino e ainda resiste consideravelmente. Agora, outra carga que a gente tem é o nosso momento fletor, tá? Que é a peça torcer. Tá? Vamos pensar essa caneta aqui, ó. Então essa caneta aqui, ó, eu apliquei aquela flexão, ele vai flexionar aqui, tá? Então, se eu pensar essa peça aqui, ó, e pensar que seja esse perfil aqui e agora, vai acontecer o quê? Quando eu faço a flexão, da mesma maneira que uma treliça, eu vou ter uma carga na parte de cima da peça e uma carga na parte de baixo da peça, ok? Então, essa peça aqui vai estar com um lado comprimido tracionado e o outro lado comprimido tracionado, tá? Ou seja, vai ser as pontas com estes esforços, tá? Porque o momento ele vai basicamente ser força multiplicada por distância. Quando eu divido pela distância aqui, eu tenho a minha força em cada ponto, tá? Esses são os esforços básicos em uma estrutura, seja ela uma viga, uma peça e tudo mais. Qualquer barra rígida, a gente vai seguir essa regra, que ela vai ter força axial, N, tá? Que é a nossa carga em newtons, nosso peso, por exemplo, a carga que o pilar está suportando, tá? É a força normal que está passando reto por ele, nosso cisalhamento que está cortando ele, tá? Cortando com um V, certo? E nosso momento, tá? Então, três cargas, tá? Pegando aqui rapidamente, então temos esforços internos. Esforços internos, vou separar em N, tá? Carga normal ou axial, tá? Isso é qualquer software que você usar, qualquer coisa que você usar depois vai usar esse símbolo de N, qualquer livro e tudo mais, tá? V, que é nosso cortante, ok? E M, que é o nosso momento, tá? O momento, claro, na prática isso aqui pode acontecer um caso especial, por quê? Voltando para nossa viga aqui, beleza? Tá aqui nossa viga. Bom, eu estou pensando que tem uma carga aqui de cima para baixo, tá? Devo ter um cortante aqui.
Agora, tecnicamente, numa estrutura complexa, eu posso ter uma cortante na horizontal, tá? Porque também não é normal a estrutura. Eu posso ter, como eu tenho 3 eixos, eu tenho essa carga aqui é normal, essa aqui é cortante e aqui também é cortante. Então, se tem uma cortante aqui, ó, também é cortante. E daí eu tenho essas duas mesas aqui para suportar essa cortante, ok? E também momento. O momento do fator que eu estou pensando é o momento do fator girando nesse meu eixo aqui, ó, tá? Ou seja, que está torcendo minha peça nesse eixo. Mas eu posso ter um momento do fator torcendo minha peça no outro eixo, eu posso ter a peça torcendo nesse eixo aqui, ou seja, pode ter um momento que vai tracionar esse lado da peça e comprimir esse lado da peça, que vai ser um momento fora do plano. E também eu posso ter um momento interno na peça, tá? Então a minha peça pode girar tanto aqui, tá? Nesses dois eixos aqui, ou nesses dois eixos aqui, ou nesses dois eixos aqui, ok? Daí vai separar basicamente cortante em x e y e momento em x, y e z, ou xy, xz e yz, tá? A nomenclatura específica pode ser diferente, tá? Mas a questão que a gente tem que ter é que a gente tem uma normal, duas cortantes e 3 momentos, tá? Geralmente a maioria das peças vão ter uma cortante crítica e um momento crítico, mas pode acontecer você estar dimensionando uma peça que tem 6 cargas ao mesmo tempo, tá? Pode acontecer? Sim. É normal? Não. Mas vai que, né? Beleza? Bom, sabendo isso aqui então, temos esses esforços aqui internos da peça. Vamos pensar agora vamos pensar numa viga agora, tá? Então eu vou desenhar aqui, vamos desenhar uma viga aqui, ó, tá? A gente já adicionou uma barra rígida, né? Viga é só uma barra rígida, tá? Ela está apoiada aqui, ó, tá? Ela está apoiada aqui e ela está com apoio aqui, tá? Isso nossa viga, tá? Vamos pensar a seguinte situação. Essa viga aqui, ó, ela tem um vão, tá? Uma viga específica aqui, ó, ela tem um vão de 5 metros, tá? Então essa viga aqui, ó, ela tem um vão de 5 metros, beleza? Só a questão que tem essa viga aqui é o seguinte, ela tem, digamos, várias cargas, né? Não é só uma carga reta nela, não. Eu tenho, digamos que aqui a 1,5 metro, então aqui a 1,5 metro, eu tenho uma carga axial. Então eu vou colocar tipo 1,5 metro aqui, tá? 5 metros aqui, daqui mais 2 metros e aqui colocar mais 50 centímetros e aqui mais, no final mais 1 metro para dar os 5 metros, ok? Só puxamos aqui, ó, daí vamos cortar aqui nesses pontos. Então pegamos aqui o pincel, beleza? Aqui eu tenho 2 metros, aqui eu tenho uma distância de 0,5, ok? Que tem no final 1 metro. Não ficou perfeito a escala, mas ok. A questão é, vamos pensar a seguinte situação. Aqui no 1,5 metro, a gente vai ter uma carga axial aqui, ó. Tá? Então tem uma carga axial aqui, ó. Uma carga de cima para baixo nessa peça. Aqui, depois a 2 metros, eu vou ter meio metro de uma carga distribuída retangular, ok? E daí 1 metro termina a peça, não tem mais nada. Bom, aqui eu vou imaginar que eu tenho uma carga de 2 toneladas de força, tá? E aqui eu tenho uma carga de 0,7 toneladas de força por metro, beleza? Então tem duas cargas aqui nessa viga, não é uma viga complexa. A questão é, eu quero calcular, eu preciso calcular nesse caso específico, encontre né, os esforços internos no centro da viga, ok? Então, no centro da viga, nos 2,50 metros, ok? 2,50 metros, beleza? Então, a gente quer encontrar bem no meio dessa peça quais são os esforços internos, tá? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente tem uma peça, qual que é a regra básica? A gente vai desenhar o diagrama de corpo livre, não é novidade para ninguém, beleza? Então, eu vim aqui, ó, e colocar um pincel aqui. Então, eu vou ter vermelho aqui agora, vou ter uma reação aqui, tá? Que eu vou imaginar que seja na vertical. Eu vou ter uma reação aqui na horizontal e eu vou ter uma reação aqui na vertical. Vou imaginar que aqui seja o meu ponto A. Então, aqui é o meu ponto A, ok? Aqui é o meu ponto B, beleza? Aqui é o ponto C, aqui é o ponto D e aqui é o ponto E, tá? Então, esses são os pontos da minha estrutura. Tendo isso aqui agora, cálculos que a gente já sabe de cor. Somatório das forças em X. Das forças em X igual a 0. Quais forças em X? Não tem força em X. Então, reação horizontal em A igual a 0. Beleza. Tá? Próximo, somatório de forças em Y. Também não é novidade para ninguém. O que eu tenho? Eu tenho reação igual a 0. Então, reação vertical em A mais reação vertical em E. Menos 2 menos 0,7 vezes 0,5 igual a 0 vezes 0,5 igual aqui a 0, beleza? Essa é a equação que a gente tem. Sabendo isso, então, RVA mais RVE igual a 0,7 vezes 0,5 vai dar 0,35, então igual a 2,35
tonelada força. Ok, isso que eu sei. Próximo, somatório dos momentos. Posso escolher qualquer ponto, vou escolher o meu ponto E. Mas poderia calcular meu ponto A ou qualquer outro ponto que eu quiser. Beleza? Igual a zero. Não é novidade para ninguém. Sempre igualar a zero para a peça não ficar voando, não ficar acelerando, ok? E não ficar girando no caso do momento, beleza? Então, somatório dos momentos em E. Primeiro momento que eu tenho E é a minha força A. A minha força A está girando no sentido horário, então ela é positiva. Então, reação vertical em A, multiplicado pela distância 5 metros, ok? Menos minha força de B, né? Então, menos aqui. Agora, se a gente pensar sempre no ponto mais direita, e pensar que o momento positivo, em sentido horário é positivo, a gente vai ter sempre a carga para baixo sendo negativo, carga para cima positivo, tá? Mas nesse caso, menos 2 toneladas da força, multiplicado por 3,50 metros, né? Que é 5 menos 1,5, ok? Daí o que mais que eu tenho? Menos essa força interna entre C e D. Qual que é a força interna? Ela vai ser 0,7 multiplicado por 0,35, por 0,5, desculpe, multiplicado pela distância. Qual a distância? A distância é a distância do meu ponto E até o meio entre C e D, que vai dar 1 metro mais metade de 50, 1,25 m. 1,25 metros igual a 0, ok? Então, RVA vezes 5 igual a 2 vezes 3,5 menos, ou mais agora, 0,7 vezes 0,5 vezes 1,25, ok? Sabendo isso, então, igual a, calculadora aqui, 2, não quero calculadora aqui, 2 vezes 3,5 mais 0,7 vezes 0,5 vezes 1,25, vai dar 7,4375. Dividido pelos 5 metros, eu tenho que meu ponto A vai ter uma carga de 1,4875. Então, RVA igual a 1,4875 toneladas da força. E, consequentemente, eu sei também que meu RVE igual a 2,35 menos 1,4875 igual a menos 2,35 aqui, 0,8625, 0,8625 tonelada força, ok? Então, isso a gente sabe da peça. Sabendo isso aqui, então, quero encontrar o meio. O meio vai estar entre B e C. Eu vou pegar a minha peça e escolher aqui bem, mais ou menos aqui no meio, né? E cortar ela aqui, tá? E daí eu vou escolher um dos lados. Pode escolher qualquer lado? Pode, você escolhe, tá? Digamos que nesse caso aqui eu escolhi, mas poderia ser outro lado. Eu vou olhar isso aqui, ó, para cá, tá? Eu vou olhar essa peça aqui, ou seja, você selecionar tudo isso aqui e ignorar o que tem para a esquerda, para a direita, desculpe, ok? Selecionamos isso aqui, vamos pegar essa seção aqui, ó, copiamos ela aqui e jogamos ela aqui do lado, ok? Em seguida, vou escrever minha carga. Eu sei que minha carga, meu RVA aqui, ó, é de 1,4875 toneladas de força. Beleza? Então isso eu sei, tá? Sabendo isso aqui, então, esse corte em laranja na prática, eu não vou deixar em laranja ele. Eu vou colocar as reações que eu tenho na peça. E esse 2 metros aqui não vale, porque eu cortei no meio, tá? Eu não sei quanto que é essa região. Aqui é 1 metro. Aqui vai ser 1 metro, né, do meu ponto que eu cortei, porque é 2,5, tá? Então, eu cortei aqui vai ser 1 metro, beleza? Tá? E esses 5 metros aqui também não existe mais, porque eu cortei ele no meio, então eu não estou vendo mais 5 metros, estou vendo no máximo aqui os 2,5 metros. Ok? Sabendo isso, então, eu vou cortar aqui, ó, e eu vou colocar as minhas reações. E aqui tem questão, que esse RVA aqui eu sei que não existe, então não é problema, tá? É zero, ok? Então agora eu tenho uma peça que eu só tenho cargas. E sabendo que eu posso colocar uma peça com até 3 reações, eu vou colocar 3 reações aqui do lado esquerdo, porque existem essas 3 reações. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou desenhar aqui, digamos, as reações em vermelho também, ok? Então, a primeira reação que eu tenho é, eu tenho um N, ok? Que é um N, que vai ser aqui, só que no meu caso ele é igual a zero, porque eu não vou ter, tá? Apontei para a direita, apontei para baixo, ok? Isso aqui vai ser o meu V, minha cortante, e daí eu volto para cima, ok? Então essa que é a questão básica, a gente vai para a direita, para baixo e volta, tá? Ou para a esquerda, para baixo e volta, tanto faz, tá? Essa é a reação de um lado. Essa reação que eu desenhei de um lado, lá do outro lado, se eu pensasse do outro lado, estaria isso aqui, ó. Eu tenho uma carga para cá, tenho uma carga para cá, então vou para a esquerda, subo e volto para a direita descendo, tá? Então essas são as coisas que eu tenho. Ou seja, eu vou para a direita, desço, tá? Poderia colocar um momento no outro eixo? Até poderia, mas é uma regra que eu sigo, vai para a direita, vai para baixo e depois volta no sentido original, tá? Essa é uma maneira que eu penso para facilitar o desenho das cargas, tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um
uma reação horizontal, uma reação vertical e um momento nesse meu ponto cortado aqui, que eu vou chamar meu ponto F. Tá? Então, o ponto onde eu vou fazer o corte é o ponto F da minha peça. Sabendo isso aqui, então, o que a gente vai fazer é basicamente calcular os esforços nesse ponto. Tá? Então, vamos lá. Somatório das forças, não é novidade isso aqui, somatório das forças em F, ok? Igual a zero. Primeiro, somatório de forças em F em X no meu ponto F, ok? Somatório de forças em X no meu ponto F igual a zero. Tem alguma força em X nesse corpo? Não tem. Então, somatório, na verdade, não é, nem precisa cortar em F, só depois do momento, tá? Somatório de força em X igual a zero. Então, N no ponto F igual a zero. É só isso que eu tenho, ok? Próxima situação. Somatória das forças em Y igual a zero. Que força eu tenho em Y? Agora tem mais que uma força. Eu tenho 1.4875 para cima. Então, 1.4875 para cima, menos 2. Tá? Eu coloquei a seta para baixo, então ela é negativa. Menos 0, menos meu V em F igual a zero. Ok? Então, isso eu sei o quê? Que 1.4875 menos 2. Então, 1,4875 menos 2 vai dar 0,5125. Então, menos VF igual a, isso aqui está negativo também, vou jogar para o lado positivo, 0,5125. Então, eu pensei que estava para um lado, na verdade, cortando está para o outro. Sem problema, a gente só corrige isso aqui, do lado da força. Então, vai fazer o quê? A gente vai corrigir isso aqui na prática. Vou apagar isso aqui, digamos, essa cortante que eu coloquei para considerando para baixo, na verdade, é para cima, ok? Então, desenhar ela aqui em verde, correto? O correto dela é que ela está para cima da minha peça, ok? E eu também sei que a minha cortante nesse ponto aqui, ó, é 0,513. Arredondar para cima, estou no lado da força, ok? Ou seja, se eu tiver que dimensionar essa seção da peça, eu tenho que dimensionar ela para 0,513 do lado da força, ok? Próximo, somatória dos... Até que eu deixei em vermelho novamente. Somatória dos momentos... E agora considerando o ponto F, ok? Igual a zero. Quais momentos eu tenho? Basicamente eu tenho 1.4875 multiplicado por 2,5 metros, menos 2 multiplicado por 1 metro aqui, ok? Igual a... Agora, tá? Eu estou pensando isso aqui, ó. Essa aqui carga é positiva porque ela tira o sentido horário. Esse aqui é negativo porque tira o sentido de horário. E essa carga aqui eu também pensei que ela é negativa, desenhando no sentido anti-horário. Então, menos momento fletor em F, igual a zero, ok? Isso que eu considerei. Tá? Abrir um pouco de espaço aqui, colocar esse momento fletor no meu ponto F igual a zero, ok? Sabendo-se, então, 1,4875 multiplicado por 2,5 menos 2 vezes 1 vai dar 1,72. Vou colocar 1.72 aqui. 1.72 igual ao meu menos MF menos MF em F igual a zero. Então, 1.72 é meu momento vetor igual momento vetor em F. Beleza? Então, isso que eu sei. Então, meu momento vetor no meu ponto F é de 1.72. Ele está girando nesse eixo aqui. Ou seja, se eu tirar ele, minha peça vai cair. Okay. E dizemos ele aqui, ó, como momento vetor em F igual ao 1.62 do lado da força metro, ok? Esse é meu momento fletor nesse ponto, ok? Tendo a carga axial e o momento, a gente tem os principais esforços na peça. A minha carga, o meu cortante momento, né? Minha carga axial não existe, tá? Então eu vou ter que dimensionar uma estrutura, ou essa barra aqui, ó, tem que ser uma barra que resista essas duas cargas aqui. Tá? Então, vou calcular a estrutura aqui. Se for uma estrutura metálica, vou calcular com estrutura metálica. Se for concreto, vou calcular com concreto. Mas a questão é, isso aqui, tendo esses esforços aqui, a gente consegue encontrar como que a peça se comporta. Beleza? Além disso, depois a gente vai dar uma olhada também como fazer um gráfico. Por quê? Bom, porque eu calculei no ponto 2,5. Mas esse é o meu ponto crítico? Não sei, talvez tenha outro ponto que seja mais crítico. Então, depois a gente vai ver como a gente desenha um gráfico dessa peça para não encontrar o momento fletor no centro, não encontrar a cortante no centro, mas sim encontrar quais são os pontos críticos da nossa estrutura, beleza? Então, por enquanto, é isso. Até a próxima.